E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falando hoje sobre a questão da Grécia Antiga, dando continuidade, então, falando sobre duas cidades-estados principais ali, Esparta e Atenas. Esparta, governada por dois reis, portanto, uma diarquia, e eram as pessoas mais ricas, então, e mais poderosas, né? Esses dois reis. Abaixo dessa camada social, havia os esparciatas, que eram os cidadãos, aquelas pessoas que tinham direitos políticos. Havia também os periecos, que eram os estrangeiros, e os ilotas, que eram os servos, geralmente descendentes de prisioneiros de guerra, tá? Falando um pouco sobre as instituições políticas, tá? Havia a Gerúsia, que era também chamado de Conselho de Anciãos, ela tinha uma função legislativa. Depois o Eforato, que tinha uma função executiva, composta por aristocratas, tinha esta função de trabalhar a questão da educação pública, a declaração de guerra, a administração pública, tá? E por último ali havia também a Ápela, que era composta por cidadãos acima de 30 anos, tá? Agora falando sobre a cidade de Atenas. Atenas tinha, em termos de camadas sociais, havia os eupátridas, que eram as pessoas mais ricas da sociedade, donos das grandes propriedades de terra, e eram aquelas que tomavam então as decisões, tá? Abaixo havia os georgóis, que eram a segunda camada social, que também eram os pequenos propriedades de terra. Então aqueles que tinham as menores propriedades de terras, tá? Tinham os demiurgos, que eram os comerciantes, havia os escravos também, que eram aquelas pessoas que mais eram utilizados, a sua mão de obra, a mão de obra escrava era muito utilizado. Havia os tetas também, que eram pessoas que faziam o trabalho braçal, mas não eram escravos, eram pessoas livres, tá? Então, como é que se começou o processo democrático em Atenas? Ela passou por algumas fases políticas até chegar à democracia. Começou com uma oligarquia, poucas pessoas no poder, uma monarquia, e depois o processo democrático com o enriquecimento ali dos demiurgos. Os demiurgos começaram a enriquecer, né, os comerciantes, e começaram a pressionar para que ocorresse o fim dos privilégios dos eupátridas, tá? Junto com isso, surgiram alguns legisladores, alguns políticos que desenvolveram então algumas reformas. Por exemplo, o Drácon, que criou algumas leis escritas, o Solon, que acabou com a escravidão por dívida, e por último o Clístenes, que foi o cara que desenvolveu e que consolidou, de certa forma, a democracia e a participação então das pessoas nas decisões políticas, tá? Então hoje eu trouxe para vocês então essa questão das camadas sociais, das instituições políticas de duas cidades-estado, a Esparta e Atenas, então, tá? Então, até um próximo vídeo e um grande abraço.